Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9 horas em ponto agora, seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV nessa manhã de terça-feira, dia 18 de agosto. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, afinal nós somos multiplataforma. O Relógio Rádio TV está na nossa rádio, no aplicativo, no site hittv.com.br, ongrace.com. Nós também estamos ao vivo na Hit TV. Então você pode ligar a sua TV, a TV mais próxima de você. Nós estamos onde você estiver no aplicativo, como eu disse. Você pode conectar no YouTube também para nos acompanhar a transmissão ao vivo na Hit TV, no canal do YouTube. Enfim, nós somos muito chiques e eu quero dar o meu bom dia para o Breno César, meu parceiro de todas as manhãs. Bom dia, Breno. Muito bom dia, Tabata Porte. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã, terça-feira. Eu sei que você deve estar aí já pensando, né? Puxa, a vida tá passando rápido. E tá mesmo. O importante hoje é você interagir com a gente, o WhatsApp para sua interação com a gente aqui nesta manhã e todos os dias ao longo da programação da HIT, aqui no Relógio Rádio TV. Você participa no 11, código de área São Paulo, 3226 1111. E lembrando, né? O Breno já chamou aqui o WhatsApp. É importante a gente reforçar que esse canal é o nosso canal de comunicação com você, nosso público, telespectador, nosso ouvinte, que você faz parte dessas manhãs. E aí a gente sempre traz aqui, porque é verdade, gente, todos os assuntos que a gente aborda diariamente no Relógio Rádio TV é pensando em você, para mudar a sua vida, para te trazer informação de qualidade, com muita leveza, prestação de serviço. Esse é o nosso objetivo. Então vamos juntos mais uma vez nessa manhã. E hoje é terça-feira, dia de falar da nossa saúde, porque ontem foi dia do quadro Saúde Mental, a nossa mente, e hoje é dia de falar da nossa saúde. Por quê? Quase 3 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esclerose múltipla. É uma doença neurológica que atinge principalmente jovens mulheres. No Brasil, gente, a estimativa é de cerca de 40 mil casos diagnosticados. Vamos acompanhar mais agora na reportagem. Daqui a pouquinho voltamos com a entrevista. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e crônica do sistema nervoso central. O problema acontece porque as células de defesa do corpo atacam, por engano, a capa protetora dos neurônios, e isso atrapalha a passagem dos sinais do cérebro para o resto do corpo. A causa é desconhecida, mas a doença causa fraqueza nos músculos, formigamento ou perda de tato, problemas de visão, falta de equilíbrio, dificuldade para andar. É mais comum entre mulheres do que em homens. Em geral, atinge pessoas jovens, de 20 a 40 anos, mas pode começar a qualquer momento, entre os 15 e 60 anos de idade. No geral, os médicos diagnosticam esclerose múltipla com base em sintomas e resultados de exame físico e ressonância magnética. O tratamento inclui medicamentos que ajudam a impedir que o sistema imunológico ataque a uma camada de gordura e proteínas que reveste os prolongamentos dos neurônios do cérebro e da medula espinhal. O tempo de vida não é afetado, a menos que a doença seja muito grave. A maioria das pessoas com esclerose múltipla tem períodos de saúde relativamente boa, alternando com períodos de recaída nos sintomas. A recuperação durante a remissão é boa, mas algumas vezes incompleta. Pois é, sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje na nossa saúde, no quadro Nossa Saúde. Roda a vinheta. Nossa Saúde. Bom, hoje a gente abre espaço para uma causa de extrema importância
importância para a saúde pública, que é a campanha Agosto Laranja. Este mês é dedicado à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce da esclerose múltipla. É uma doença neurológica, como nós acompanhamos na reportagem, é uma doença neurológica, crônica e autoimune que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E predominantemente jovens e adultos, gente. Por se tratar de uma condição que atinge o sistema nervoso central, os sintomas podem ser diversos e muitas vezes silenciosos no início. Vamos entender melhor o que é a esclerose múltipla e você que já nos acompanha, tem alguma dúvida, conhece alguém que tem, quer ajudar essa pessoa de uma melhor forma, você tem alguma desconfiança de algum sintoma que vai ouvir a partir de agora com o médico com quem nós vamos falar, então você já pega o seu celular, coloca aí já no nosso WhatsApp 11 3226 1111. É o momento de tirar todas as suas dúvidas, tá? E a gente vai fazer isso com o médico neurologista Matheus Guazen. Doutor Matheus, bom dia para você, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar falar conosco. Bom dia, doutor Matheus. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, doutor. Vamos entender melhor, a gente acompanhou na reportagem, mas nada melhor do que ouvir ao vivo, né? Um médico explicando de uma forma bem didática mesmo o que é exatamente esclerose múltipla, doutor. A reportagem de vocês foi muito boa, assim, eu achei muito completa, explicou muito bem. Então, de parabéns quem fez. E a esclerose múltipla, então, nada mais é do que uma doença autoimune. A gente sabe que na medicina existem outras doenças autoimunes que às vezes as pessoas estão mais acostumadas a saber. Os reumatismos são autoimunes, que o corpo ataca as próprias juntas. A diabetes é autoimune, que o corpo ataca o pâncreas. Enfim, tem muitas doenças autoimunes na medicina. E a esclerose, justamente como falou na reportagem, é um ataque autoimune. O corpo criou anticorpos, criou defesas que deveriam estar nos protegendo contra um vírus, uma bactéria, mas não, o corpo daquela pessoa, por um motivo desconhecido, criou anticorpos contra si mesmo, contra aquela capa de gordura e proteínas que protege os nervos do sistema nervoso central, cérebro e medula. Então, a esclerose não é uma doença que passa, que pega, transmissível. Quem tem esclerose múltipla não tem culpa de ter. Na verdade, é um grande azar o fato de ter esclerose múltipla ou de não ter esclerose múltipla. Não tem um motivo bem claro. E a doença é isso, é um ataque autoimune contra si mesmo. Felizmente, a gente usa o Agosto Laranja, o mês de conscientização, para conscientizar sintomas, diagnósticos, mas também para conscientizar quem já tem o diagnóstico de esclerose múltipla, de que há tratamento, de que há medicações e que cada vez mais está ficando moderno e as medicações, os tratamentos como um todo, atingindo altos índices de sucesso terapêutico. Então, doutor, a gente não está falando aqui de uma doença hereditária, de uma doença que surgiu por conta do ambiente em que a pessoa vive ou por conta dos hábitos de vida dela. Infelizmente, não há como saber? Ou isso tem algum papel? Mais ou menos, tem um papel sim. A gente sabe que a genética tem um papel, não é um caso hereditário igual outras doenças hereditárias em que o pai tem, a avó tem, o bisavô tem, todo mundo tem. Não é bem assim. Geralmente quem tem esclerose não conhece outro familiar com esclerose múltipla, mas a gente sabe que tem um papel genético. Quem tem esclerose múltipla hoje, com certeza teve algum antepassado em gerações que podem ser até longas, que também teve esclerose múltipla, e esse gene veio passando de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. É um gene que confere um risco pequeno, digamos assim. E aí, as pessoas que têm esse gene entram-se em contato com alguma coisa do ambiente que também não é bem clara, se é um vírus, se é uma bactéria, se é falta de sol, se é falta de vitamina D, se é poluição, se é estresse. Não temos certeza absoluta quais são os fatores. A melhor hipótese, acredita-se que é essa junção. Uma carga genética que predispôs um pouco a ter a doença, associado a alguns fatores do meio ambiente que também não temos certeza absoluta.
a gente sempre toma cuidado para falar sobre a causa da esclerose. Eu gosto muito de falar que é um grande azar, para a gente não dar um peso extra nas costas do paciente, para ele não se culpar. Nossa, então é culpa minha, eu não peguei sol o suficiente, eu me estressei demais, eu peguei um vírus não sei o quê. Então, assim, eu sempre tomo cuidado para falar sobre as causas da esclerose, e eu boto como um grande azar, principalmente genético, que vem por essa predisposição, e alguma coisa do meio ambiente que não caiu bem, assim, mas a gente não tem certeza qual é o motivo. Doutor Matheus, a gente percebe, é claro que é muito importante, né, esse mês de agosto com essa conscientização, mas por que ainda há tanto desconhecimento assim com relação, tanta desinformação, né, melhor, com relação à doença? Não deveria ser divulgado mais, explorado mais um assunto tão sério, doutor? A gente tem evoluído, assim, tem melhorado, tem aparecido em novela, em reportagens, em portais, em entrevistas, como os serviços que estão prestando muito bem aqui para a sociedade como um todo agora. Então a gente tenta divulgar a doença o ano inteiro, mas a gente se concentra em agosto, que tem mais espaço. E sim, deveria ser mais divulgado, mais difundido, mas o preconceito é algo natural do ser humano, assim. Os pacientes às vezes reclamam de preconceitos, os pacientes às vezes têm dificuldade de andar, e são chamados de bêbados, de desequilibrados. Então eles sofrem preconceitos porque são sintomas às vezes visíveis, um andar diferente, um jeito diferente, alguma coisa que ficou diferente. E às vezes sofrem um preconceito pelos sintomas invisíveis. Às vezes a pessoa tem cansaço, fadiga, bexiga com incontinência, formigamentos, dor, depressão, visão embaçada. São todos sintomas invisíveis aos colegas de trabalho, aos familiares, e às vezes sofre preconceito por aquilo que os outros não veem também, por desacreditação do que a pessoa realmente está passando. E também tem muita questão de que as pessoas confundem muito essa doença que estamos falando, que é a esclerose múltipla, da capa de gordura, dos ataques autoimunes, com uma outra esclerose que é a ELA. Essa outra esclerose, a esclerose lateral amiotrófica, ela também é uma doença neurológica, mas não é autoimune. Se a gente não sabe direito o que causa a esclerose múltipla, muito menos a ela. Então está bem desconhecido também, só sabemos que ela é degenerativa, que os neurônios motores começam a morrer aos poucos, e ela costuma ser até mais grave do que a múltipla. E tem o pesquisador lá, o famoso Stephen Hawking, e outros famosos na vida, assim, que tiveram a ela, que é uma doença mais difícil, mais braba, de mais difícil controle, e no momento do diagnóstico, é bem frequente os pacientes falarem assim: doutor, então eu tô com aquela doença lá do fulano, do ciclano, vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo. E assim, um dos primeiros passos da consulta é desmistificar essas duas escleroses, porque essa que estamos falando hoje, que é a múltipla, que é da reportagem, o tratamento tem evoluído muito, hoje em dia com altas taxas de sucesso e de controle e conhecimento sobre a doença. Doutor, a gente tem várias dúvidas no nosso WhatsApp, o Breno e eu preparamos várias perguntas, mas é aquilo, né? O nosso público é que manda no programa, Disparou então já. a gente deixa o nosso WhatsApp em aberto justamente para o pessoal tirar as dúvidas e aproveitar esse momento contigo ao vivo. Então vamos ver a primeira mensagem de quem já participa com a gente. A Cleia, ela mandou: bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, um excelente dia, abençoado a todos nós. Eu gostaria de informação sobre o G12, se tem alguma coisa a ver com esclerose. G12? Ela não explicou bem. Tá. Eu dei um Google rápido aqui. G12 que ela tá falando é o CID. E o CID, G12, é o CID da ELA, dessa segunda doença que eu acabei de falar. O CID G12, eu não sabia se era um tratamento, se era uma sigla, mas pelo Google parece que é o CID. Tá. O CID G12 é o CID da ELA, que é uma outra doença, não é a da reportagem do momento. A doença da reportagem, a múltipla, autoimune, da capinha de gordura, dos sintomas, é a esclerose múltipla, com o CID G35. G35 é a múltipla, G12 é a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA.
Perfeito, é importantíssimo, né? Esclarecer e deixar essa diferença mesmo para que as pessoas não se assustem, né, doutor? Vamos lá, próxima pergunta. Quem participa conosco? A Cláudia. Cláudia está em Diadema. Doutor, na reportagem falou que afeta a medula espinhal. Atualmente não temos transplante de medula espinhal, mas caso tenha futuramente, seria uma medida para curar a doença? Olha, fazer transplante de medula espinhal, eu acho que nunca vai existir. Porque é tão complexo, igual falar de transplante de cérebro. A medula espinhal é um cordão de nervos que temos dentro do corpo, que começa aqui no pescoço e desce até o umbigo, mais ou menos. Como se fosse um cordão, assim, comprido de nervos. Então, falar de transplante de medula espinhal, sinceramente, eu acho que nunca vai existir, porque é complexo demais. É igual falar de um transplante de cérebro. Eu acho que não vai acontecer. Mas, falando em regeneração de medula, isso é totalmente possível. Recentemente, teve todas aquelas notícias sobre a polilaminina, uma molécula da pesquisadora lá do Rio de Janeiro, que estava ajudando a regenerar lesões medulares. Eu acredito muito nas possíveis futuras terapias de regeneração medular. Transplante não, mas regeneração sim. Células-tronco, polilaminina, outras terapias de regeneração, as próprias fisioterapias e técnicas de reabilitação e recuperação neurológica que já existem hoje. O que existe hoje é o transplante de medula óssea. Temos duas medulas no corpo. A medula espinhal, que é o cordão de nervo no centro do corpo, e a medula óssea é o tutano. É aquele material que vive dentro dos ossos do corpo humano, no interior dos ossos. A medula óssea já existe transplante, mas não tem nada a ver com a esclerose múltipla em questões de regeneração. A medula óssea a gente faz transplante para câncer, para leucemia, para outras doenças hematológicas e assim, às vezes até pode ser um tratamento para a esclerose múltipla. No passado já usou muito o transplante de medula óssea, não para trocar a medula espinhal da pessoa, mas para trocar o sistema imune dela. E quando você faz um transplante de medula, você dá um sangue novo para aquela pessoa, um sangue novo, um sistema imunitário novo, e pode ser um tratamento que ajude a aquietar, a abrandar a esclerose múltipla. Não regenera a lesão, não substitui a medula espinhal, não substitui o cérebro, mas pode ser um tratamento que compete com as medicações. Hoje em dia temos medicações para controlar a esclerose múltipla, para fazer com que os ataques deixem de acontecer, fiquem mais leves e a pessoa não sofra com novos quadros da esclerose múltipla. E o transplante de medula óssea pode ser uma alternativa de tratamento da esclerose múltipla. Mas o transplante da medula espinhal não existe hoje e eu acho muito difícil existir no futuro também, pelo grau de complexidade. Temos mais dúvidas no nosso WhatsApp, lembrando que você pode mandar a sua também, tá? Eliane Gouveia, de BH. Pode falar. Bom dia, nossa rádio. Estou com uma dor nas costas da mão direita. Sinto que fica muito mais intensa quando faço esforços. Estou perdendo a força ao pegar um objeto pesado. Devo me preocupar? Qual especialista procurar? Ótimo. Então, dor nas costas da mão, em cima da mão. É comum os casos de esclerose múltipla não darem uma dor muito pontual e localizada assim. Então, eu acho difícil que o caso seja esclerose múltipla, mas lógico que todo sintoma merece atenção, toda dúvida merece ser valorizada e investigada. Um quadro como esse, dor nas costas da mão, perda de força, principalmente quando mexe com os objetos, me faz pensar em que pode ser artrite, artrose, problema das juntas ali do punho, do dorso da mão, ou problema às vezes de nervo. Nós temos vários nervinhos do braço, assim, pode ser um problema de nervo apertado no cotovelo, ou de nervo pinçado no pescoço. Existem situações que correm para o braço e geram dores e geram fraquezas. Então, assim, meu grau de suspeição para esclerose múltipla é baixo, mas não é zero. Merece uma consulta e uma investigação. E o profissional que pode ajudar, pode ser desde o clínico geral, que entende de tudo muito bem, até mesmo um ortopedista ou um neuro, assim, o neuro ou o ortopedista, esse tipo de sintoma está numa interface que os dois especialistas podem trabalhar.
dores no braço, que correm, pode ser nervo, pode ser junta. Então, um ortopedista ou um neurologista, ou até mesmo o próprio clínico geral, todos esses são capacitados para fazer uma consulta, colher uma história, fazer um exame físico e direcionar qual seria o exame mais adequado. Será que é uma radiografia da coluna, uma ressonância, ou uma tomografia, uma eletromiografia? Eles podem começar pela história, exame físico e direcionar qual o próximo passo. Olha, Tabata, é quase um programa da casa aqui, né? O Consulta ao Doutor. Então, ao vivo, essa interação é muito dinâmica. Temos mais? Temos conferir. mais dúvidas no nosso WhatsApp. Abrindo então a nossa caixinha de perguntas, o Diogo participa com a gente também. Olá, bom dia Tabata, bom dia Breno, paz seja convosco. Sou missionário Diogo dos Santos aqui de Santa Isabel do Pará. Doutor, esses anticorpos que são criados por esta doença, ela varia muito de pessoas, de peso ou não? E outra coisa, a bebida alcoólica e as drogas, elas influenciam muito para a formação dessa doença? Acredito que o álcool e a droga têm influenciado muito a formação dessas doenças. Essa é minha forma de vista. Muito obrigada, missionário, né? Missionário Diogo, pela sua participação. E aí, doutor? O Diogo tá certo, assim, ele tem razão na mensagem. A gente sabe que pode variar os anticorpos de pessoa para pessoa. Não são anticorpos que a gente costuma dosar e dar um nome ou sobrenome para os anticorpos, mas varia de pessoa para pessoa. Varia de peso também. A gente sabe que o sobrepeso ele é um fator de risco para ter esclerose no futuro. Então, crianças que foram acima do peso na infância têm um risco um pouquinho aumentado de esclerose múltipla na vida adulta. Crianças que foram estressadas por estresse emocional, estresse físico na infância, têm um risco um pouquinho aumentado de esclerose múltipla na vida adulta. Então, sim, a gente brinca que nenhuma esclerose é igual a outra. Todo mundo que tem esclerose tem a sua particularidade e nenhum caso é idêntico ao outro. Então, o peso influencia, os hábitos de vida influenciam. A gente sabe que sedentarismo, tabagismo, álcool, drogas, tudo isso aumenta o risco de desenvolver esclerose múltipla no futuro e várias outras doenças e vários outros problemas também, não só a esclerose. Em quem já tem a esclerose múltipla também, ficar acima do peso, tabagismo, álcool, drogas, sedentarismo, tudo isso também influencia em quem já tem o diagnóstico a ter uma evolução pior do que uma outra pessoa que está se cuidando muito bem desses fatores. Então, sim, todos esses fatores são válidos para quem não tem o diagnóstico e também não quer ter. Quanto mais se cuidar, melhor nesse sentido. Quem já tem o diagnóstico também deve se cuidar nesse sentido para que a doença fique mais calma, mais branda e que o seu tratamento flua melhor como um todo. Porque não é só remédio. Às vezes você tô tomando meu remédio, tô tranquilo. Posso fumar, posso beber, posso ser sedentário. Não pode. O tratamento só vai dar certo se tiver essa união, esse casamento de remédio e os bons hábitos por parte do paciente. Senão o tratamento não vinga direito. Isso para tratamento de qualquer tipo de doença, né, doutora? É importante esclarecer isso, porque a gente ouve de muitos especialistas falando sobre isso. Não adianta, né, tomar um medicamento, fazer um tratamento X... E estacionar. E ficar ali, não mudar o estilo de vida, né, o sono, que a gente já ouviu falar, que é importantíssimo, e a gente sabe que no mundo de hoje as pessoas estão negligenciando o tempo e a qualidade do sono, é a alimentação desregrada, é falta de atividade física, é sedentarismo. Então, assim, são fatores que, como você disse, contribuem e aumentam o risco de esclerose, mas também de diversas doenças. Temos mais uma dúvida no nosso WhatsApp? Quem participa é o Divino Donizete, está em Ribeirão do Pinhal, acompanhando a programação. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia a todos do Relógio Rádio e TV, que Deus abençoe, vocês são minha companhia de toda a manhã. E eu e meu pai João, né, tenho depressão e TDAH, sinto muitas dores nas minhas costas, meus ossos estralam toda manhã. Pode ter a ver com esclerose múltipla, doutor? Olha, muito provavelmente não. Se você não tem esse diagnóstico, não acho que esse sintoma seja um alerta para você buscar um neuro de esclerose para ver. Não é um sintoma forte de alerta para esclerose. Sintoma forte de alerta para esclerose é tipo, minha perna não está funcionando direito, ela não está se mexendo direito, não estou sentindo, alguém belisca minha perna e eu não sinto nada. Eu tento abrir uma garrafinha e não estou conseguindo usar as mãos.
tô com muito desequilíbrio para andar, tô precisando de agarrar numa pessoa, tô precisando de uma bengala, não tô enxergando direito, tô cego de um olho, tô cego do outro, tô vendo dois. Então, esses são os sintomas mais comuns para um alerta inicial de esclerose múltipla. O sintoma do Donizete, de depressão, TDAH, até pode acontecer na esclerose, mas não são sintomas iniciais de alerta para pensar nessa doença. E também a dor nas costas com estralos, mesma coisa, não são sintomas de alerta para esclerose múltipla, até podem acontecer em alguém diagnosticado. Mas dor nas costas geralmente é postura, ergonomia, movimento, sobrepeso, ou desgaste natural da coluna que todo mundo tem e vai ter com a idade. E os estralos também são fenômenos das juntas, das articulações, dos ossos. Então, assim, dor nas costas com estralos, depressão e TDAH são vários sintomas que todos podem muito bem estar presentes em alguém que já tem a esclerose múltipla por outro motivo, mas são 4 sintomas que me dão um zero alerta para pensar, para se preocupar, para ir atrás de um diagnóstico de esclerose múltipla. E a esclerose, doutor, os sintomas que você disse, esses sintomas de alerta, e é importante, se você puder reforçar, né, repetir para a gente quais são. Pelo que você disse, tem muitos sintomas que eles até se assemelham com sintomas de outras doenças, né? Que você até disse. Artrite, artrose, doenças que a pessoa acaba indo para outro tipo de especialista, né? Mas tem outros que trazem um outro alerta, que é no caso, você belisca e a pessoa não sente. Opa! Que tá estranho. A visão, se você tá com dupla visão, não tá enxergando de um olho, fala pra gente mais uma vez, doutor, porque assim, são muitas dúvidas e muitas delas a gente acaba não, como é um bate-papo, não seguindo uma ordem, se é que há. Mas vamos falar então dos sintomas e também do perfil. Esses sintomas, eles acabam surgindo a partir de qual idade? Tem isso? Tem uma faixa etária que eles são mais visíveis, que aí a pessoa ou o paciente ele deve estar alerta e procurar um neurologista? Ou um gênero, por exemplo, ele é mais comum em homens, ele é mais comum em mulheres? Tem um perfil, doutor? E quais são os sintomas, então, iniciais? E outra coisa, Tabata, é exatamente isso. Quando ele falou em sintomas de alerta, eu já imaginei, e um outro estágio, uma etapa 2, a coisa tende a agravar? São piores esses sintomas, doutor? Uhum. Muito bem. Então, a gente sabe que as doenças autoimunes como um todo, aquelas outras que eu falei do início, diabetes, artrite, reumatismo e a própria esclerose, são mais comuns em mulheres. Então, infelizmente, as mulheres costumam ter mais doenças autoimunes do que os homens, numa média geral. E não é qualquer mulher. Costuma ser a mulher na idade fértil, que a gente fala. A partir da adolescência até os seus 50 anos, mais ou menos. Digamos dos 15 aos 50, dos 15 aos 45, é o pico maior de diagnóstico, de incidência, de começo de novos casos de esclerose múltipla. Então, o perfil de alguém com esclerose múltipla é uma mulher jovem. Não significa que os homens não podem ter, não significa que mais novos não podem ter. Eu já tive crianças com 8 anos, 7 anos com esclerose, e pessoas mais velhas com 60, 70, 80 anos com esclerose. Então, os extremos podem acontecer, mas o mais comum, a maior parte dos casos, se concentram nas mulheres jovens. Tá. E os sintomas iniciais para um alerta de diagnóstico costumam ser... Porque, assim, tem que ser uma lesãozinha que está pegando uma área cerebral ou uma área medular e causando um dano. Um dos grandes dicas que a gente dá para os pacientes é que tem que durar 24 horas. Qualquer sintoma que a pessoa tenha que dure menos do que 24 horas, a suspeição de esclerose já baixa muito, porque os sintomas da esclerose, como é uma lesão, é definitivo, não vai sumir, vai durar mais do que 24 horas na grande maioria dos casos. Então, passou de 24 horas, liga o alerta para esclerose. Me deu uma dormência na perna, mas durou 5 minutos e passou. Provavelmente sentou em cima, cruzou as pernas, passou rápido, alerta baixo. Durou mais de 24 horas, para quem não tem diagnóstico, para quem ainda tem o diagnóstico, alerta alto quando passa de 24 horas. Então, vamos de cima para baixo. Pode ser visão, olhos. Nos olhos pode ser embaçamento da visão,
não tô enxergando bem desse olho, não tô enxergando bem desse olho. Então, embaçamento da visão, embaçado, meio escuro, parece que tem uma névoa, uma fumaça, um box de banheiro meio esfumaciado e blindado, não tá enxergando bem de um dos olhos ou dos dois, geralmente é um. Dor nesse olho que não tá enxergando, o olho dói, ele queima, ele arde atrás do olho, dor no olho, ou visão dupla, pode ter visão dupla também, tô vendo dois, assim, pode ser visão dupla. Então, são sintomas de alerta. Esses sintomas duram mais do que 24 horas, forte alerta, corre para um oftalmo ou para um neuro para fazer uma avaliação. Que mais? Braços, fraqueza, não consigo levantar o braço direito, ele tá meio bobo, ou não tô conseguindo tirar a tampinha de garrafa por fraqueza, não tô conseguindo escrever porque a caneta não para na mão, não tô conseguindo usar chave na fechadura, não tô conseguindo abrir a maçaneta. Então, assim, o braço não tá funcionando direito, fraqueza, falta de coordenação, ou também a parte da sensibilidade, não tô sentindo, eu ponho a mão no bolso e não consigo identificar a chave, eu tô pondo a mão numa sacola de alguma coisa e não consigo pegar o que eu quero. Falta de sensibilidade do tato, alguém belisca no meu braço, não sinto, bati na mesa, cortei e não senti. Falta de sensibilidade durando mais do que 24 horas, falta de força, coordenação durando mais do que 24 horas. Também tem muita dormência, formigação. Nossa, doutor, tudo do meu umbigo para baixo tá formigando. Parece que tem formiguinhas andando na minha perna. Belisca e não sente, formiguinhas, tá queimando, tá doendo, tá ardendo. Durou mais do que 24 horas, forte alerta. Pode ter também sintomas de bexiga, não falamos de bexiga, mas a bexiga pode sofrer da esclerose. Tanto a incontinência, tipo, me dá uma urgência, eu tenho que levantar aqui no meio da entrevista, correr pro banheiro, senão eu vou perder o xixi. Urgência urinária pode ser um alerta, eu acho que tem várias outras causas, mas pode ser um alerta de esclerose. Ou o contrário, a bexiga muito presa. Eu passo 10 horas aqui e não vou no banheiro, e se eu sentar ali no banheiro, eu fico mais meia hora, não consigo tirar o xixi, não consigo fazer o xixi. Então, uma bexiga presa também pode ser um alerta para pensar em esclerose múltipla. Então, visão, formigamentos, força, sensibilidade, desequilíbrio, o andar de bêbado, entre aspas, desequilibrado, tem que se agarrar nas paredes, segurar em alguém, muita tontura, vertigem, a gente tem que cuidar que tontura, labirintite pode dar, qualquer coisa dá tontura, mas uma tontura muito intensa, que nunca teve antes, principalmente se tiver algum desses outros sintomas junto, é tontura com dormência, é tontura com o braço estranho, é tontura com o olho, uma tontura muito intensa, muito forte, com desequilíbrio, com alguma outra coisa, todos esses são fortes alertas para um começo, um diagnóstico de esclerose múltipla. Como o Breno falou, essa é a etapa inicial. Tudo isso pode se repetir durante a vida de quem já tem esclerose. Pode ser o primeiro sintoma, ou pode ser alguém que já tem o diagnóstico há 10 anos. Pode ter esse mesmo sintoma de novo. Já tem esclerose há 20 anos. Tem que ficar alerta no olho, no braço, na bexiga, na formigação. Esses sinais de alerta informados até agora valem para um primeiro diagnóstico e valem para a vida de quem tem esclerose. O alerta para eles sempre vai se manter. Doutor. Mas também existe um fenômeno de piorar lentamente depois de muitos anos. Passou 10, 20 anos de esclerose, é possível que esses surtos deem uma trégua e a pessoa passe a piorar lentamente aos pouquinhos, que a gente chama de progressão silenciosa. Que é depois de 20 anos de esclerose, alguns pacientes poderão se ver cada dia um pouquinho pior, cada dia um pouquinho pior, cada dia um pouquinho pior, e não mais essa espécie de surtos, que são esses sintomas que falamos até agora. Doutor, olha, tem muita dúvida, viu? Tem muitas perguntas ainda para fazer sobre tratamento, até mesmo falando sobre sintomas, a gente já vai pensando em outras perguntas também, mas eu vou pedir para você ficar com a gente, aguardar um minutinho, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma estudante de nutrição, a Karen Lopes, que está conectada conosco. A Karen, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla e ela é criadora de conteúdo sobre a esclerose. Ela compartilha nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela para saber como que foi o diagnóstico, o que ela sentiu para procurar um especialista, como que foi lidar com essa notícia e como ela lida hoje no dia a dia. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela ao vivo e contigo também, doutor. Um bate-papo aqui em conjunto. Agora são 9h33. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo.
Rio Branco começou o dia com sol, mas tem aumento de nuvens e pancadas de chuva. A temperatura vai de 22 a 33 graus. Em São Luís tem sol e pancadas de chuva rápidas. A máxima chega a 32 graus. A mínima fica em 25 graus. Dia de sol com algumas nuvens em Cuiabá. Faz calor. A máxima chega a 38 graus. A mínima é de 28 graus. Em São Paulo, o sol predomina. A temperatura varia de 17 a 30 graus. Após uma névoa fraca, Curitiba tem dia de sol. A mínima é de 15 graus e a máxima 28 graus. Relógio, rádio e TV. Eita, povo de Deus, é povo de fé, povo cheio de unção. Simbora! É crente ousado. Não precisava se esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nesta igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Não precisava se esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nesta igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Agora. Relógio, rádio e TV. 9 horas e 38 minutos agora. Vamos saber quais são as principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de terça-feira, 18 de agosto. A Meta enfrenta hoje nos Estados Unidos um julgamento histórico que pode mudar o futuro das redes sociais. A empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp é acusada de usar mecanismos para viciar crianças e adolescentes. Uma eventual condenação pode forçar a Meta a realizar mudanças nessas plataformas. E olha só, a polícia do Rio de Janeiro, deve ouvir hoje o motorista de ônibus com turistas de Minas Gerais que tombou na Serra de Petrópolis. As vítimas que morreram no acidente serão enterradas em Belo Horizonte.
As ações do Grupo Casas Bahia desabaram após a empresa protocolar o pedido de recuperação judicial. Os ativos fecharam em queda de 33%. No ano, as perdas chegam perto de 80%. E no futebol, a terça-feira abre a semana de jogos decisivos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os destaques são os duelos entre São Paulo e Bolívar, no Morumbi, e Independiente Rivadavia e Fluminense, em Mendonça, na Argentina, são os confrontos envolvendo os brasileiros. 9h39. Hoje o nosso assunto é esclerose múltipla. Afinal, nós estamos na campanha Agosto Laranja, um mês de conscientização e prevenção da doença, tratamento, para a gente desmistificar, entender melhor o que é a esclerose múltipla. Agora, parando para pensar, como que é receber o diagnóstico de uma doença tão jovem, né? Vamos entender melhor, olhar mais agora para o lado humano. Como reagir ao medo do incerto, reorganizar a vida profissional, a vida pessoal, os projetos de futuro. A gente vai conversar agora ao vivo com a Karen Lopes, de 39 anos. Ela é estudante de nutrição e criadora de conteúdo sobre esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada em 2016 e compartilha nas redes sociais a sua vivência. Karen, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Karen, muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom Agradecida. dia. Karen, antes da gente entrar na sua trajetória, lá no início do diagnóstico, eu queria incluir, né, nessa conversa, nesse bate-papo, o Dr. Matheus Wazen, médico neurologista, porque ele falou muito anteriormente sobre os sintomas. E a gente vai entender daqui a pouquinho contigo o que você sentiu para você suspeitar de que tinha alguma coisa de errado ali na sua saúde, digamos assim, para você procurar um especialista e descobrir que é portadora de esclerose múltipla. Mas eu queria falar com o doutor rapidamente sobre a questão do tratamento, doutor. Depois desses sintomas que você mencionou, para todos nós estarmos em alerta, né? E perceber os sinais que o nosso corpo dá, seja para a esclerose múltipla, seja para coisas simples, enfermidades simples ou até doenças autoimunes, crônicas. Doutora, a questão do tratamento, quando a pessoa recebe o diagnóstico da esclerose múltipla, o paciente, qual é o tratamento mais indicado? A gente sabe que a ciência avançou muito, a medicina avançou muito, e o tratamento hoje é um tratamento individual ou tem um padrão? Todo mundo recebe o mesmo tipo de tratamento, e como que é? Ele é temporário ou é para a vida toda? Combinado, com certeza. É bem isso mesmo, é super individualizado o tratamento. Se a pessoa estiver diante daquelas crises que a gente falou no bloco anterior, as crises da esclerose, as crises iniciais, a primeira medida é tomar corticoide na veia, chamado de pulsoterapia. Pulsoterapia durante 3 dias ou 5 dias é o tratamento inicial que ajuda a desinflamar as lesões iniciais, as lesões daquele surto. Depois a Karen pode comentar se ela chegou a fazer a pulsoterapia, mas é o tratamento que alivia a primeira crise, alivia a crise. Depois que já apagamos esse incêndio inicial, já desinflamamos a crise inicial, já está com o diagnóstico, aí entra a segunda parte do tratamento, que será individualizado, médico e paciente, a escolha de uma medicação. Existem várias medicações no Brasil hoje, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, de diferentes potências, diferentes vias de administração, comprimido, injeção, soro. Existem com diferentes perfis de efeitos colaterais, algumas que abaixam mais a imunidade, algumas que abaixam menos a imunidade. Vai ser muito bem conversado médico e paciente para encontrar a medicação ideal para cada um. Tem paciente que vai preferir uma que seja comprimido, ou que vai precisar de outra que seja soro. Um caso mais grave talvez precise de uma medicação mais forte, um caso menos grave uma medicação mais leve. Então é muito individualizado. Médico e paciente chegarem a um consenso da medicação ideal. No Brasil tem cerca de umas 12, 13 medicações
Então, cada paciente, dentro dessas 12, 13 opções, vai encontrar a sua medicação ideal. A gente sabe que tem várias medicações para outras coisas na medicina, então tem gente que gosta mais da dipirona, se dá melhor com paracetamol, e assim, vai ser a mesma coisa na esclerose. Cada um vai ter o seu tratamento muito bem individualizado e avaliado e escolhido junto. O paciente opina, médico opina e escolhem juntos o tratamento necessário. E, muito importante, a parte dos hábitos também faz parte do tratamento. Exercício, alimentação, que a Karen pode explicar também, sono, terapia, estresse, suplementos, não fumar, os melhores hábitos possíveis da vida somam-se muito à escolha da medicação que será feita. Porque a pessoa mudando os hábitos, doutor, incluindo tudo isso que você falou, mudança de hábitos junto com um tratamento medicamentoso, ela consegue ter uma qualidade de vida? Ela consegue seguir com a vida dela normalmente? Os pacientes gostam muito desse assunto porque eles falam assim, não, vida normal jamais. Nunca dá pra falar que é normal. Porque assim, tem médico assim, não, toma isso aqui que tu vai ter uma vida normal. E dificilmente é normal, no pé da letra, assim. Porque assim, não é normal viver com dor, não é normal viver com desequilíbrio, não é normal viver preocupado com quando será um próximo surto, não é normal viver preocupado como serei eu daqui 30 anos, não é muitos não normais, assim, digamos assim. Mas uma pessoa que é diagnosticada precocemente, numa fase inicial, que já está com poucas sequelas ou com baixas sequelas, se ter bons hábitos de vida como um todo, escolher uma medicação individualizada e apropriada para o seu caso, tem altas taxas de sucesso de não ter uma nova crise na vida. Altas taxas de sucesso em não ter a segunda, terceira, nenhuma outra crise daqui para frente. E você viverá o seu normal daquele momento. Fiquei com a minha perna estranha. Tá bom, vai ser você e a sua perna estranha daqui para frente, digamos assim. Mas sem coisas novas, sem crises novas, sem sequelas novas. Então é muito importante a conscientização, os eventos, as informações para o diagnóstico cada vez mais cedo. É uma das pilares mais importantes que temos, é o momento do diagnóstico. Se você dá um diagnóstico numa fase muito avançada, os recursos são menores, são escassos, tem menos a se fazer. Se tu dá um diagnóstico numa fase que a pessoa tem poucas sequelas ou nenhuma sequela, sucesso. Bons hábitos e bom remédio vai dar uma alta taxa de sucesso em essa pessoa ter uma vida muito boa daqui para frente. Trabalhar, viver, construir família. Mas eles não gostam muito da palavra normal, eu sempre gosto de explicar o que eu já ouvi muito deles, esse normal. Que não vai ser uma vida normal completa como os outros, mas vai ser um normal adaptado, vai ser uma nova vida adaptado àquelas sintomas ou sequelas que talvez tenham ficado no primeiro surto. Certo. Eu quero chamar a Karen só para falar o seguinte. Karen, eu quero que daqui a pouquinho você conte pra gente a sua versão, né, como paciente, mas antes, só da gente se despedir do doutor, porque ele tem que atender um paciente em seguida aqui da entrevista, mas eu só queria perguntar o seguinte, doutor, porque você falou muito perfeitamente, assim, de forma muito completa, mas surgem muitas dúvidas, afinal a gente está falando de uma doença que não é popularmente conhecida. Agora, se a pessoa ela não teve ou não percebeu esses sinais, tem como fazer um diagnóstico mesmo assim? Tem algum tipo de exame que dá para saber se ela vai ter ao longo da vida, se vai aparecer por acaso, se ela vai desenvolver esclerose múltipla ou não? Tem que esperar algum aparecimento de sintomas mesmo. Joia, então esse assunto é legal também, porque é o seguinte, tem muitas pessoas que têm esclerose, a pessoa tem esclerose, e ela me pergunta, doutor Matheus, meu filho vai ter esclerose também? Eu vi na entrevista lá da Rede TV que você falou que é sim um pouquinho genético, que tem um pouquinho de genética, então meu filho vai ter esclerose? E que exame que eu posso fazer para saber se ele vai ter, ou o que eu faço com ele? Então é o seguinte, quem tem esclerose, o risco do filho ter esclerose é mais ou menos de 1%, digamos assim. Então, eu, Matheus, não tenho esclerose múltipla. Eu tenho 2 filhos. O risco de que um filho meu tenha esclerose não é 1%, é muito menor. É tipo 1 para 10 mil, digamos assim. O risco dos meus filhos, porque eu não tenho esclerose. Digamos que a Tabata tivesse esclerose.
O filho da Tabata teria 1% de risco de ter esclerose. Bem mais que o meu filho. Então, assim, é um pouco genético, mas não é tudo. Continua sendo muito pouco o risco. Tem que ter 100 filhos, mais ou menos, para que um deles tenha esclerose. Eu tenho que ter 10 mil filhos para que um deles tenha esclerose, por esse jogo de números de proporção. Digamos, então, a pessoa tem esclerose e quer saber se o filho vai ter. Não tem exame. Não tem o que fazer. Não tem teste genético, não tem ressonância, não tem exame de sangue, não tem exame para saber. O que se recomenda? Previna os maus hábitos. Dê para o seu filho a melhor infância, sol, alimentos saudáveis, exercício, baixo estresse, mantenha suplementos em dia com o pediatra, dê para ele a melhor infância e se um dia ele reclamar de alguma coisa, valorize e investigue. Não ache que é normal, não ache, meu pé tá estranho, investigue. A cabecinha, investigue. É assim que é a recomendação para filhos de quem tem esclerose, para saber se vai ter ou se pode ter algum dia na vida. E esses medicamentos... E sobre a ausência das crises, até final de 2024, os critérios internacionais de dar diagnóstico de esclerose em todo o mundo não permitiam um diagnóstico sem crise. Era um pilar obrigatório a pessoa passar por uma crise. Tem que ter crise, até final de 24. De 24 em diante, foi atualizado os critérios internacionais de McDonald's e agora um diagnóstico de esclerose ele é permitido mesmo na ausência de crise. Por exemplo, um parente meu morreu de aneurisma cerebral. Eu vou lá fazer uma ressonância para ver se eu não tenho aneurisma também. E se eu fizer a ressonância e tiver lesões de esclerose, hoje eu posso ser diagnosticado com esclerose mesmo sem ter tido nenhum sintoma, nem ter tido nenhuma crise. Hoje eu posso, desde 2024 para cá. Até 2024, a recomendação era, não, você não tem esclerose ainda, vá para casa, se cuide, só volta aqui o dia que tiver uma crise. Até 24 era assim. De 24 para cá mudou e agora, se fez uma ressonância por outro motivo, por enxaqueca, porque bateu a cabeça, porque foi investigar aneurisma, porque foi investigar outra coisa, e apareceram lesões, hoje já é possível, se tiver todos os detalhes do critério, ser diagnosticado com esclerose múltipla, mesmo na ausência de qualquer tipo de sintoma ou na ausência de qualquer tipo de crise. Hoje, isso é possível. Doutor, olha, tem muitas dúvidas ainda, viu? E o nosso público tá bem ativo mesmo, mandando mensagens, dúvidas, compartilhando com a gente. Eu só queria ler rapidamente, porque assim, são 9 horas e 51 minutos. Infelizmente, a gente não vai conseguir continuar com o doutor até o finalzinho do programa. Mas eu queria já deixar um convite para ele, se puder retornar, para falar com a gente, assim, com mais calma, né? Porque, de fato, você fala de sintomas, aí vem uma dúvida. Fala de tratamento, vem outra dúvida. Sim. É muita coisa. Vamos ler as mensagens, então? Pro doutor saber quem participou com a gente, a Eliana. A Eliana mandou, doutor, quem tem esclerose pode engravidar normalmente? Aí tem mais a Valda Regina, bom dia nossa rádio, aqui é Valdir de Araçatuba. Eu gostaria de saber como eu faço para saber se tenho isso, que exame é pedido para eu poder ver com o médico, porque várias coisas que ele falou, às vezes eu sinto e eu já tenho 68 anos. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Naomi, bom dia Tabata, bom dia Breno. A esclerose múltipla é uma doença nova? Desde quando ela é conhecida? O nome tem alguma relação com o termo esclerosada? A pessoa com essa doença pode ser chamada de doida? Próxima dúvida. Silvana, tenho 35 anos e fui diagnosticada com esclerose. Tenho uma filha de 2 anos. Ela pode ter a doença também? Tem algo que eu possa fazer para evitar? Perfeito, que o doutor até respondeu isso agora há pouco. Lúcia, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Existem formas de prevenção da esclerose múltipla? O doutor também falou sobre isso. De modo geral, o doutor respondeu muito bem praticamente todas as perguntas. A única que ficou, que eu tô me lembrando aqui, que é a de gravidez, né? Se a mulher pode engravidar ou não. Eu comento rapidinho. Pode engravidar normalmente sim, o processo é o mesmo. E pode ter quantos filhos quiser, só alinhar com o neuro a medicação correta. Tem algumas que não podem, faz mal pro bebê, algumas que podem, então podem engravidar. Inclusive a gravidez são 9 meses muito bons na vida de quem tem esclerose. Os hormônios da gravidez deixam a esclerose bem calminha, então são 9 meses bons. Mas tem que alinhar com o neuro o melhor momento e a melhor medicação, mas podem engravidar e ter quantos filhos quiser.
A palavra esclerosada é meio pejorativa. Os pacientes não gostam com razão, porque é feio. Quem tem esclerose não é esclerosado e não é doido. Tem nada a ver com doença mental psiquiátrica. Quem tem esclerose é o que a gente falou na entrevista. Doença autoimune, causa lesões, dá sintoma. Chamar de esclerosado é um termo pejorativo que vem de tempos atrás, que usavam isso para várias doenças. Fulaninho tá esclerosado, fulaninho tá esclerosado. Mas não tem nada a ver com a nossa doença esclerose múltipla. É um termo pejorativo que não deve ser utilizado. Esclerose é verdade sobre a doença que a gente falou na entrevista hoje. E não é doido também. E sobre a terceira pergunta, que era da senhorinha, 68 anos, muito pouco provável que seja esclerose. Passou da idade normal, mas é possível, mas passou da idade normal. O exame para investigar, o principal exame é uma ressonância magnética do cérebro, às vezes faz da medula também, mas o principal é do cérebro. Mas o ideal, antes de sair pagando por conta uma ressonância dessas, é passar por um neuro que te escute, que ouça os sintomas e que veja se tem realmente uma plausibilidade em ser esclerose ou se é melhor investigar outros caminhos, porque os sintomas da esclerose são muito comuns com outras doenças. Não tem nenhum sintoma que seja exclusivo da esclerose. Sempre tem que passar por uma consulta, ouvir os sintomas, ver se não encaixa melhor em outro diagnóstico. E se realmente tiver suspeita de esclerose, vai para cima e faz os exames. Perfeito. Olha, doutor, foi um prazer enorme falar contigo. Agradecemos muito, viu, em nome de toda a equipe, por ter aceitado o convite de conversar conosco ao vivo aqui no Relógio Rádio TV. Esse foi o doutor Matheus Wazen, médico neurologista. A gente vai deixar o Instagram dele para você segui-lo nas redes sociais. Vou pedir para nossa produção colocar na tela. Temos produção para colocar. Doutor, fala pra gente qual que é seu... Arroba? DR de doutor, DR, Matheus Wazen. Lembrando, tá? Só soletrando aqui, para você que nos ouve pela rádio ou pelo aplicativo, Matheus com H, TH, e Wazen é W-A-S-E-N, no final, N de navio. Então, ficou com alguma dúvida? Já vai ali no seu Instagram, segue o doutor, manda uma mensagem para ele, @dr, Matheus com TH, Wazen, W-A-S-E-N. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, ótimo dia para você, bom trabalho. Eu que agradeço o convite e bom trabalho para vocês. Bom trabalho. 9h56, nós estamos ao vivo com a Karen Lopes, que é portadora de esclerose múltipla. A Karen, desculpa, não foi um chá de cadeira não, viu? É só pra gente tentar liberar o doutor o mais rápido possível para ele ir pro atendimento. Mas vamos lá então, Karen, sim. Você foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2016. Você tem 39 anos, super nova. Como que foi o diagnóstico, os primeiros sinais? O que te levou a descobrir a esclerose? Bom, eu comecei... Os primeiros sintomas foi formigamento e dormência nos braços, nas pernas, no abdômen. E na época eu acreditava que fosse estresse. Eu trabalhava bastante, minha vida era muito corrida, então eu associei isso ao estresse, ao cansaço, né? E aí, um dia, andando na rua, eu caí. Aí eu tropecei e caí. Então aí eu já vi que era alguma outra coisa, era um problema maior. E eu procurei um ortopedista, eu não procurei nenhum neurologista inicialmente, né? Porque eu achei que fosse alguma coisa relacionada a nervos, a coluna, enfim. Aí eu cheguei lá e a gente, na conversa, na consulta, ele chegou à conclusão de que não era um problema que ele resolveria, que eu teria que procurar um neurologista. E aí eu busquei o neurologista. E na primeira consulta, ele me fez lembrar de uma neurite óptica que eu tive em 2014. Então, eu estava com formigamento, com a dormência nas pernas. E aí ele lembrou de uma neurite que eu tive em 2014, que eu não dei sequência na investigação, porque resolveu rápido. Eu fui no oftalmologista, passou um corticoide, solicitaram ressonância, eu não fiz, porque em uma semana mais ou menos eu voltei a enxergar normalmente. Então, desde 2014, então, veio o meu primeiro sintoma. Aí, em 2016, esse formigamento e dormência, aí o neurologista desconfiou, aí ele pediu uma ressonância e veio o diagnóstico de esclerose múltipla. Essa neurite óptica que você mencionou,
Karen, esse problema na visão que você mencionou, são aqueles sinais que o doutor Matheus tinha mencionado agora há pouco? É embaçamento? Sim, O que você sentia exatamente? A minha visão ficou embaçada, parecia que tinha uma nuvem branca assim na visão, então eu não enxergava direito, eu ficava... É bem esquisito, é uma luz mesmo que fica no olho e uma dor que eu sentia atrás do olho também. E aí, quando isso aconteceu, eu procurei o oftalmologista e ele percebeu que era uma inflamação. Aí ele me mandou para o hospital do olho, aí eu fui fazer um exame e era uma inflamação no olho. E pediram a ressonância, só que já me passaram corticoide, um colírio de corticoide, e eu melhorei rápido, então eu não dei sequência. Mas esse foi o primeiro sinal da esclerose múltipla, a neurite óptica, que ela é bem comum, né, como os primeiros sinais de pessoas que estão em busca do diagnóstico, eles relatam isso, que tiveram a neurite óptica, e formigamento, dormência também. Ô Karen, de posse do diagnóstico, como é que você reagiu? Como é que foi receber, né, de imediato, assim, aos primeiros instantes, essa notícia? E a família também, como reagiu? Se teve um apoio importante, né, que é essencial em qualquer dessas situações? Não, quando eu recebi o diagnóstico, que o doutor falou, olha, esclerose múltipla, eu assustei porque eu associava a doença a idosos. Falei, é uma doença de idoso. Então, eu associava a demência, ao mal de Alzheimer. Então, eu não conhecia a doença, eu desconhecia totalmente. Então, foi ali que eu descobri. Então, para mim, foi abrir o chão, né? E eu já era casada, a minha família me apoiou. Eu tenho esse grupo esse apoio familiar, que para mim foi muito importante, porque no começo a gente se assusta, né? Porque eu tinha tantos planos, eram tantas coisas que estava acontecendo na minha vida, que quando a gente recebe esse diagnóstico, parece que tudo acaba, né? Que não vai ter mais jeito, que chegou o fim. Então, para mim, foi assustador o diagnóstico, e eu tive muito medo, mas eu tive o apoio da minha família, que estava sempre ali do meu lado. Então, para mim, isso fez muita diferença. Se não fosse por eles, assim, segurar esse peso comigo seria bem mais complicado a vida. Com certeza. Karen, eu vou pedir para você esperar um pouquinho e ficar com a gente conectada, porque nós vamos fazer uma pausa agora, bem breve, de 2 minutinhos mais ou menos, para acompanhar a mensagem de fé desta manhã. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa sobre esclerose múltipla, para saber como que é o tratamento, como que você lida no dia a dia, e que você falou, né? Parece que o chão abriu ali, né? Diante de você, isso, quando você recebeu aquele diagnóstico. Mas e hoje? Como que você lida, né, com a esclerose? Vamos esclarecer tudo isso daqui a pouquinho. 10h02. Vamos acompanhar então a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, eu, pastor Rogério Postigo, sou pastor aqui da Igreja da Graça, em Belo Horizonte. Já sou pastor da Igreja da Graça há quase 40 anos, servindo a Deus nesse ministério, e louvo a Deus por tudo que Ele tem nos dado nessa obra. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, que está aqui no livro de Efésios, capítulo 17 em diante, que vai dizer o seguinte: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Bom, a primeira coisa que eu destaco com você é que a Bíblia nos mostra que há uma diferença entre quem é de Deus e quem não é. Aquele que não é de Cristo ainda, aquele que não tem Cristo como Senhor da sua vida, ele vive de fato guiado pelos seus sentidos. A Bíblia diz que era assim que nós vivíamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas escreve o versículo aqui, que nós não podemos andar dessa maneira. Diz o verso 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Então quer dizer que a dureza do coração do ser humano tem feito a pessoa estar, como diz o versículo, entenebrecidos, ou seja, numa escuridão. Como que cega? Tem alguém na sua casa assim? Alguém na sua família? É hora de pedir a Deus para tirar essa venda dos olhos dessa pessoa, para esse coração duro amolecer, se quebrantar e se render a Cristo. Nesse propósito, eu estou toda quarta-feira orando pela família. Eu quero convidar você para estar conosco aqui em uma das nossas reuniões, aqui na Avenida dos Andradas, 1005, aqui no centro de Belo Horizonte. Sempre às 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, aguardamos você e a sua família, tá bom? Vai ser um prazer recebê-los. Fiquem todos com Deus e obrigado, pessoal. Até mais. Amém, muito obrigada, pastor. 10h04 agora. Vamos voltar a conversar com a Karen Lopes, estudante de nutrição. Aliás, antes, estou aqui atropelando as coisas, o Breno... Você viu que eu coloquei a trilha do homem, né? O Breno me olhando assim, não, o que você está fazendo? Não, gente, tem mensagem. Depois da mensagem, aliás, tem agenda do missionário. Diga lá, Breno. Rio de Janeiro, atenção você que nos ouve, você que nos acompanha a programação no Relógio Rádio TV no Rio de Janeiro. No portal On Grace, que é o portal oficial da Igreja da Graça, tem um resumo lá de toda a agenda, todo o compromisso do missionário R.R. Soares. Hoje, às 19 horas, ele estará na Estrada do Galeão, 813, na Ilha do Governador, para você do Rio de Janeiro ter aí uma semana abençoada no ano de 2026, que é o ano da remissão. É para você tomar posse de tudo aquilo que, de repente, você perdeu pelo caminho. Perfeito! Agora sim, vamos voltar a conversar com a Karen Lopes, estudante de nutrição, portadora de esclerose múltipla. Para você que acabou de conectar o relógio Rádio TV, no rádio, aplicativo, internet, na TV, hoje o nosso assunto é saúde do corpo. E nós estamos focando na esclerose múltipla devido à campanha Agosto Laranja, que é um mês de conscientização da doença. É importante nós esclarecermos aqui, afinal, 40 mil pessoas, 40 mil casos foram diagnosticados no Brasil e tem milhares de pessoas ao redor do mundo também, e não é uma doença, uma condição popularmente conhecida. Então, esse é o nosso objetivo, trazer aqui muita informação. Karen, quando você recebeu então o diagnóstico, e claro, você disse foi um baque, né, para você naquele momento, medo do desconhecido, até porque não, como eu falei, uma coisa, tem várias doenças que a gente sabe, né, que o que é, como lidar, mas esclerose não. Ela atrelou a idade no começo, né? Total, porque ela pensava que era uma doença mais diagnosticada na terceira idade, relacionada à demência, Alzheimer. Agora, quando você recebeu então as informações do médico que te atendeu, todas as informações, eu imagino que você foi pesquisando também mais sobre o assunto. Qual foi o tratamento indicado para você? O que você começou a fazer a partir daquele momento de diagnóstico? Olha, o meu diagnóstico, ele foi de esclerose múltipla, mas ele foi diagnosticado errado como tipo da esclerose, porque existem as diferenças, né? Então, eu fui diagnosticada com remitente recorrente, que é aquela esclerose que você entra em surto, crises e depois tem uma remissão. E eu iniciei com um tratamento que era protocolo, um tratamento, uma medicação básica de início de diagnóstico, né? Só que ela não foi uma medicação ideal para mim, porque a minha forma da esclerose múltipla é a primária progressiva. Eu não tenho surtos, eu não sofro com crises, mas eu venho com uma piora lenta, gradual, né? Então eu fiquei por um ano, mais ou menos, com essa medicação. E esse meu médico, ele foi muito bom para o diagnóstico, mas para o tratamento a gente falhou, né? Então eu fiquei um ano com essa medicação. E comecei a estudar também bastante sobre alimentação, sobre vida saudável, para eu conseguir controlar, né, a progressão da doença. Só que até então eu achava que era essa forma de surto-remissão e eu fui piorando. Eu fiquei um ano e meio mais ou menos com essa medicação
E eu fui piorando, eu sentia a minha perna pesada, falta de equilíbrio. Eu comecei a perceber que a minha mobilidade estava ficando prejudicada. Então eu fui buscar, como eu comecei a me informar sobre a doença e conversar com pessoas que também convivem com a esclerose múltipla, eu procurei outro médico, um médico especialista em doenças desmielinizantes. E quando eu cheguei nele, ele falou: Karen, a sua medicação ela não está funcionando porque o seu tipo de esclerose é a progressiva, nós vamos ter que trocar a sua medicação. E aí pediu exames como a ressonância magnética e outros exames de sangue e nós trocamos por uma medicação que ela é própria para o meu tipo da esclerose múltipla, que é a primária progressiva, que é o Ocrevus, o ocrelizumab. Aí eu iniciei o tratamento. Só que eu já vinha ficando com sequelas, então eu fiquei com sequelas com relação à minha mobilidade. Então hoje eu não consigo andar, eu uso cadeira de rodas, eu tenho um problema maior na parte direita do corpo, eu não consigo escrever muito bem, né? Então eu fiquei com algumas sequelas porque o diagnóstico inicial ele não foi o diagnóstico correto, a medicação não foi a correta, então eu precisei fazer toda essa alteração, essa mudança para hoje estar estabilizada. Então eu estabilizei, mas eu fiquei com sequelas da doença. Então hoje o tratamento é medicamentoso e tratamento também com relação à qualidade de vida, com saúde, alimentação, exercício físico, que é importante, né, para a gente conseguir manter a qualidade de vida. Você precisou, acho que a palavra reinventar, né? Se reinventar, é a palavra para a sua vida, né? Além do apoio da família, o que mais, assim, te fez, assim, sabe, virar a chave e entender que, bom, agora é isso, eu preciso me adaptar e, de repente, até servir de alguma forma, aproveitar esse aprendizado, que eu tenho por mim que nada acontece por acaso, para, de repente, lá na frente, compartilhar como você superou, né, a situação com outras pessoas que enfrentam a mesma situação. Sim, quando eu recebi o diagnóstico e veio todas essas alterações com relação à minha mobilidade, eu era professora, então eu comecei a sentir dificuldade para lecionar, para escrever na lousa. Então eu precisei parar de trabalhar. Então eu tive que parar de trabalhar para cuidar de mim, né? E eu ficava muito tempo ociosa. Eu falei, gente, minha vida eu não posso parar agora, né? Eu tenho que continuar, eu tenho que fazer alguma coisa que realmente me mova, que faça sentido para mim, um novo propósito. E eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, de ler. E eu lia muito sobre a nutrição. Então eu comecei a relacionar, né, a minha alimentação com a inflamação da esclerose múltipla e eu via que eu gostava de fazer isso, então eu ficava muito tempo lendo e pesquisando sobre o assunto. Aí meu marido, ele virou para mim e falou: Karen, por que você não estuda, não volta a estudar? Né? Faz um curso de nutrição, já que você gosta tanto. Então essa foi uma das coisas que eu modifiquei, que eu mudei na minha vida, que eu precisei encontrar um novo propósito, não só para me ajudar, né, porque isso com certeza me favorece, mas para poder ajudar outras pessoas também que estão na mesma situação que eu, que tem algumas confusões, né? A gente acha que está fazendo tudo certo, mas na verdade quando a gente para sentar, estudar e entender como funciona o nosso corpo, a gente vê que a gente precisa de ajuda. E eu gostaria de me tornar essa pessoa, né, que ajuda outras pessoas também a passar pelo mesmo que eu. Então essa foi uma forma de me ressignificar, de dar um novo propósito para minha vida. Porque eu perdi muitas coisas, né? A esclerose múltipla, a minha forma, ela é um pouco mais cruel com relação à progressão da doença. Então eu falei, eu preciso de alguma coisa, de um novo propósito que faça sentido na minha vida. Então, com a ajuda da minha família, com a força de vontade também, espiritualidade também, então tudo isso me incentiva a continuar, me motiva para continuar, né? Buscando novas alternativas, né? Porque a gente pode viver de formas diferentes, a gente aprende a viver, né? E a Karen, ela ressignificou tanto
né, a história dela, a vida dela, a rotina dela, que ela criou um Instagram, que é @minhavida _esclerosada. E ela compartilha no dia a dia com milhares de pessoas, desmistificando, né, o que é a esclerose, trazendo informação, os relatos dela, né, do dia a dia, como ela lida com a esclerose. Então, olha, Karen, eu queria muito agradecer, né, pela sua contribuição, não só nas redes sociais, que é um canal de informação, de comunicação com outras pessoas que às vezes suspeitam, estão temerosas, e ali você traz, né, como se fosse um diário mesmo, e é muito bom quando a pessoa consegue fazer, é o popular, né, que a gente às vezes fala aqui, do limão uma limonada. Exatamente. E aí ainda estuda nutrição, foi para uma área que você gosta. Então, olha, parabéns para você, né, claro, por ressignificar a sua vida, o diagnóstico da esclerose, e agradecemos muito, viu, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E por influenciar tantas pessoas a dar a volta por cima também, né? Com certeza. Eu acho que esse é o propósito também, né? E quando eu falo a minha vida esclerosada, gente, só fazendo um adendo aqui, esclerosada, eu ressignifiquei esse nome para mim, porque eu já utilizei ele para idosos quando eram esquecidos, quando eu era criança, tá esclerosado, tá. Mas eu usei essa palavra justamente para ressignificar ela e chamar a atenção das pessoas para mim, para elas olharem, mas por que ela é esclerosada? Ela não é idosa, ela não é, né? Então, para chamar mesmo a atenção, mas de forma que eu não falo esclerosada de forma pejorativa, tá? Não usem esse termo de forma pejorativa, mas é mesmo porque eu ressignifiquei, então é por isso que eu utilizo esse nome no meu perfil. Não, e é muito legal porque o doutor falou disso, né? Que quando você fala esclerose, um monte de gente já pensa no sentido pejorativo mesmo da palavra, e você trouxe aqui de uma forma bem humorada. Então, muito bacana. Eu fiz até um vídeo que foi muita coincidência. Eu fiz um vídeo para falar sobre a minha vida esclerosada e explicando a esclerosada. Porque tem muita gente que realmente ainda confunde isso e desconhecem a esclerose múltipla, né? Então, quando a gente traz esse tema à tona, as pessoas passam a entender melhor e a respeitar mais as pessoas e entender a doença. E a gente ajuda também num diagnóstico precoce, né? Perfeito. Respeitar, né? Respeitar com a informação e dar apoio a quem precisa. Olha, Karen Lopes, estudante de nutrição. Vou repetir para você que só nos ouve, @minhavida_esclerosada. @minhavida_esclerosada. Já siga, então, a Karen Lopes no Instagram. Karen, mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho, um ótimo dia para você. Bom estudo também, né? Excelente dia, Karen. Muito obrigado. Obrigada, Breno. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada. Olha, são 10 horas. Eu ia falar 9 horas, gente. 10 horas e 16 minutos agora. Nós vamos para Salvador, na Bahia, conversar com um jornalista da nossa rádio, Luiz Victa. Tem a Acarajé chegando. Victa, bom dia para você. Bem-vindo. Olá, Tabata, Breno, muito bom dia para vocês, um abraço especial para toda a galera que acompanha aí o Rádio, Relógio e TV. Ô, Breno, você disparou um gatilho meu, né? Tem a Acarajé chegando, eu nem tava pensando agora à toa, obrigado, viu? Obrigado, minha nutricionista agradece, meu treinador também agradece, e a lombriga que vive dentro de mim, que é apaixonada por Dendê, também, tá? Até porque vai passando das 10 e já começa, né? Já começa, velho. Já começa aquele comichãozinho na barriga. Ô, Victa, vamos falar de assunto. Oi? Não. Eu ia puxar esse assunto mesmo de hoje, que é esclerose múltipla. Na Bahia, gente, o atendimento e a obtenção de medicamentos especializados em esclerose múltipla acontecem por meio da rede pública, com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e de centros de referência em Salvador, como o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Agora, os detalhes a gente vai entender melhor com Luiz Victa.
Tabata, olha só, a gente tá no agosto laranja, né? E todo mês a gente tem uma cor diferente, geralmente para questões de tratamento de saúde. Esse agosto agora tem o laranja e tem o branco. Hoje a gente vai falar do laranja, né? Que é sobre a esclerose múltipla. Essa campanha que é desde 2014, e a gente, para ter noção, essa doença acomete 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. Eu estou falando nacionalmente, não é só na Bahia, não. Na Bahia os dados ainda não são muito claros. Mas para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Alice Oliveira. Ela é médica neurologista, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal da Bahia e preceptora no ambulatório de neuroimunologia do Hospital das Clínicas, em Salvador. A gente vai acompanhar um pouquinho da fala dela falando sobre esclerose múltipla. Nós vamos falar sobre o agosto laranja, que é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que acomete o sistema nervoso central. Daí eu estou falando em cérebro e medula espinhal. E existe um desafio enorme no diagnóstico dessa doença, porque ela pode se apresentar das mais diversas formas, desde uma alteração na sensibilidade, como formigamento, redução na força muscular, desequilíbrio, tontura, alterações na visão. Então, esses pacientes acabam trilhando uma jornada, passando por vários profissionais, até chegar a um neurologista que possa diagnosticar o seu caso. E eu vou te falar outro dado relevante. Essa doença predominantemente acomete mulheres na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade. Então, são pessoas que às vezes estão no início da sua carreira profissional, desejando ter filhos, constituir família, e essa doença chega mudando completamente o curso de vida dessas pessoas, que acabam tendo que conviver com sequelas, perda da sua independência, fadiga crônica, depressão. Então é muito importante o diagnóstico precoce dessa doença. Outro fato importante para o diagnóstico precoce é que já existem várias terapias que literalmente modificam a forma como essa doença vai se desenvolver ao longo dos anos. E essas terapias também estão disponíveis no SUS. Então, a gente precisa estar atento para que essas pessoas possam ser identificadas o mais precocemente possível e a gente possa diminuir o máximo o tempo de inflamação que essa pessoa está tendo no seu sistema nervoso. Lembre-se que informação também é uma forma de cuidado. Vai, né? A gente tem também a lei brasileira que traz o seguinte, né? E a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Uma promulgada pelo decreto número 6.949/2009, e a lei é a número 13.146/2015, que tratam da existência de impedimentos de longo prazo, físicos, sensoriais, intelectuais ou mentais, que a interação com barreiras possam restringir a participação plena e efetiva na sociedade. Por isso, a avaliação deve ser individualizada sobre a esclerose múltipla e fundamentada na funcionalidade. E aí são seguidos parâmetros da classificação internacional de funcionalidade e a capacidade e a saúde. O que a pessoa consegue fazer, com que esforço, em que contexto e diante de quais barreiras. Os remédios são proporcionados pelo SUS, existe isenção de impostos para essas pessoas que desejam comprar. Por exemplo, pode ter isenção do IPVA, do ICMS, se a pessoa quiser comprar um veículo. Então, são direitos que muita gente não sabe, mas que estão aí disponíveis na lei brasileira. Você pode consultar um advogado especializado nos direitos de saúde, né? E saber um pouco mais sobre os seus direitos, porque essas pessoas possuem direitos, não vou dizer vantagens, mas são direitos que são proporcionados. Tem gente que nem sabe, né? E vai atrás sem ter essa informação. Como a doutora disse, a informação é muito importante. A gente imagina que o diagnóstico assusta um pouco, mas tem o tratamento, tem os remédios disponíveis pelo SUS. E, ao que parece, dá para você conviver com essa doença se não faltar carinho, se não faltar apoio, se não faltar aquela parceria, né? E, é claro, a informação, pessoal. Com certeza, Victa. Olha, e a doutora, ela falou muito bem, né, sobre a mudança de hábitos. É possível conviver com esclerose múltipla, né? Você precisa consultar
ter ali uma confiança no seu médico neurologista, no especialista que vai te atender para recomendar o melhor tratamento. E ela salientou, né, que muitos desses medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, são medicamentos de alto custo e não é todo mundo, obviamente, que vai conseguir pagar, né, certos medicamentos que custam mais de 10 mil reais. A gente sabe que são medicamentos que vêm de outros países, então custam muito caro. Então a gente tem essa possibilidade de buscar o medicamento, buscar mais informações nas clínicas, nas UBSs, na Secretaria de Saúde de cada município. Victa, olha, muitíssimo obrigada pelas informações, por complementar aqui com a gente nesta manhã de terça-feira, falando de um assunto importantíssimo, que é o Agosto Laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. Obrigada, Victa. Ótimo dia para você em Salvador. Victa, ótimo dia. Obrigado a você, Tabata, você também, Breno. Obrigado a todos. Muito obrigada. 10 horas e 24 minutos. Vamos acompanhar como fica o tempo na sua região. Dias de sol com muitas nuvens em Belém, não chove. A máxima é de 33 graus e a mínima 22 graus. Em Teresina também tem sol. A temperatura sobe e vai até 37 graus. A mínima é de 22 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu em Goiânia. A máxima é de 32 graus e a mínima 19 graus. Em Vitória o tempo fica chuvoso pela manhã. A mínima é de 19 e a máxima 26 graus. Já em Florianópolis tem sol com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para hoje. A máxima é de 25 graus e a mínima 18 graus. Relógio, rádio, TV. Eu não posso desprezar as tuas águas, Pai. Águas de Siloé podem curar pela minha fé. Eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar ao mais profundo em ti. Aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, tira minha dor. Move as águas, Senhor. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajuda. Pela fé, eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, tira minha dor. Move as águas, Senhor.
Preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me. Preciso de um milagre hoje aqui. Eu te quero, eu te busco, procuro tua proteção, te clamo, me ajuda. Pela fé eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me. Relógio, rádio e TV. 10 horas e 29 minutos agora. Vamos fazer um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de terça-feira, 18 de agosto de 2026. O Irã declarou que poderá iniciar uma nova ofensiva no Estreito de Hormuz se a diplomacia com os Estados Unidos fracassar. O presidente Donald Trump afirmou que pretende em breve declarar o estreito como território americano. E a polícia do Rio Grande do Sul procura por criminosos que passam por defensores públicos. Eles utilizam informações de processos judiciais e mensagens que aparentam ser oficiais. Os golpistas são suspeitos de atuar em vários estados do país. A Rússia lançou hoje uma nova onda de ataques contra a Rússia. Grande parte dos bombardeios atingiu a região de Kharkiv, no leste do país. Ao todo, 10 pessoas morreram na ação militar que destruiu casas, lojas e carros. E a Petrobras confirmou que encontrou petróleo em um poço na bacia de Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. A descoberta reforça o potencial da chamada margem equatorial, uma possível alternativa para repor as reservas de petróleo no futuro. E olha, aos 98 anos, morreu a atriz Laura Cardoso, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. Uma das filhas de Laura informou que ela faleceu em sua casa em São Paulo após se sentir mal. De acordo com Fátima Cardoso, filha da atriz, Laura faleceu por volta das 11h20 da noite desta segunda-feira, após se sentir mal em sua residência no bairro de Sumaré, na zona oeste de São Paulo. A cerimônia de velório da atriz acontece no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, até às 2h da tarde desta terça-feira. Laurinda de Jesus Balerone nasceu no dia 13 de setembro de 1927. Ela começou a atuar aos 15 anos. Estreou na TV com 25 anos, em 1952, em Tribunal do Coração na TV Tupi. Desde então, trabalhou com mais de 60 novelas, sendo a atriz com mais títulos na carreira do país. Seu último trabalho na TV foi na novela A Dona do Pedaço, em 2019, e no filme Dona Rosinha, de 2025. Ao longo de décadas de carreira, Laura Cardoso colecionou indicações e prêmios por suas atuações na TV, no teatro e no cinema. Entre eles, 5 troféus da Associação Paulista de Críticos de Arte, Prêmio Oscarito do Festival de Gramado por sua contribuição ao cinema brasileiro em 2026, quando ela foi laureada com a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira. Com certeza deixa a sua marca, né? É uma atriz fabulosa. Gente, são 10h32 agora. Falando da esclerose múltipla, receber o diagnóstico de uma doença crônica e imprevisível impacta a saúde mental, e a gente ouviu isso, o relato de uma paciente, de uma portadora
de esclerose múltipla e também relatos que o doutor compartilhou conosco nessa manhã. O choque inicial, o luto pela perda da rotina anterior, quadros frequentes de ansiedade e depressão, além do impacto direto na autoestima, afetam não apenas o paciente, mas toda a dinâmica familiar. Agora, como reaprender a viver, acolher as limitações sem se resumir à doença e encontrar equilíbrio emocional diante do inseto? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o especialista em neuropsicologia, psicanalista e PhD em neurociência aplicada, Dr. Jorge Guedes. Dr. Jorge, bom dia. Muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Para mim é uma honra. Bom dia a todos. Doutor, quando a gente recebe e ouve falar, né, quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença, e hoje falando especificamente da esclerose múltipla, muitos relatam que é como se fosse um luto que ela sente, né, que a pessoa sente naquele momento, como se a vida dela tivesse acabado, ou ela tivesse perdido algo. Como que se explica esse sentimento? Tabata, esse sentimento, ele tem origem devido ao choque e à sensação de impotência. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas entendem que a esclerose múltipla, ela é uma doença, sabem que é uma doença autoimune, ela não tem um tratamento que realmente traga a pessoa à normalidade. Então, o choque emocional leva à depressão, à ansiedade, o medo da dependência, porque sabe que, infelizmente, esse processo vai gerar uma inversão total no meio familiar, social, profissional, e lógico que sabemos que a depressão, ela é um dos componentes que vai estar presente durante esse processo. Então, normalmente, pessoas acometidas pela esclerose múltipla, elas precisam sim de um acompanhamento familiar, precisam do acompanhamento profissional como psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Porém, um detalhe, os cuidadores, as pessoas que vão cuidar da pessoa acometida pela esclerose múltipla, também vão necessitar de cuidados. Importante isso, né? Porque não é somente a pessoa, o paciente que foi diagnosticado que é impactado. Ao seu redor, então, os familiares, eles sofrem também, doutor? Os mais próximos, né? Exatamente, porque existe um detalhe que não devemos deixar passar. Quando uma pessoa é acometida pela esclerose múltipla, essa pessoa não adoece sozinha. A família adoece junto. Primeiro, vamos levar em conta que a família vai ter, como falei anteriormente, que alterar toda a rotina. Então, imagine uma pessoa com 20 e poucos anos, que geralmente a faixa que a esclerose múltipla se apresenta entre 20 e 40 anos, em alguns casos raros, um pouco mais tarde. Mas uma pessoa com 20, 25 anos, de repente, ele está cheio de objetivos, de projetos, e ao ser diagnosticado com esclerose múltipla, e não vai ter, digamos, porque ela é uma doença crônica, ela é uma doença autoimune, ela é uma inflamação no núcleo central do cérebro. Então, essa pessoa, ela vai sofrer um impacto muito grande, porque, em primeiro lugar, ela vai ver a vida no futuro simplesmente sendo obstruída, cortada. E, infelizmente, como também falei anteriormente, não existe uma medicação que realmente seja altamente eficaz.
Existem medicações que podem ser utilizadas diretamente no cérebro para recuperar a bainha da mielina, que é justamente a capa dos neurônios. Mas, voltando à questão emocional, uma pessoa com 20 e poucos anos, cheia de projetos, ao receber essa notícia, o primeiro choque é entrar no isolamento, acreditar que a vida acabou, a família passa pelo mesmo processo, não se conformam. Então, é necessário, sim, que exista todo um processo de orientação, de apoio, tanto para a pessoa com acometida pela esclerose múltipla, como para os membros da família. Com certeza. E a gente tem uma dúvida no WhatsApp. Sem dúvida, vamos lá. Vamos colocar na tela quem participa? A Manuela. Bom dia, doutor. Quais estratégias podem ajudar os pacientes a lidar com a doença? Eu até complemento essa pergunta, doutor, da Manuela. Como a família, no caso, pode ajudar nesse sentido, né? De maneira que o paciente não se sinta incapaz. Perfeito, Breno. Geralmente, as pessoas focam na doença e não na possibilidade da pessoa gradualmente recuperar a autonomia. Então, o que é sugerido é que não foquem na doença e sim nas possibilidades que o acometido oferece de recuperação dessa autonomia, de acreditar que ele pode voltar a ter uma vida. Não vou dizer uma vida 100%, mas que ele entenda que com a perseverança, seguindo as normas, as regras sugeridas pelo neurologista, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, então ele pode sim ter uma vida saudável. Com certeza, né? E até porque muitos dos sintomas que os pacientes relatam no dia a dia, às vezes é uma fadiga intensa. Então, como é um sintoma que não é visível para o outro, então quem está ao redor precisa estar muito consciente, fortalecido, né? Para apoiar, não julgar, né, doutor? Não julgar, não menosprezar, não achar que a pessoa está exagerando, né? Porque a gente não sabe a dor do outro, não sabe o que a dor no corpo, ou o que ela está sentindo naquele momento. Então, não julgar e respeitar, que até a Karen, paciente, tinha comentado agora há pouco pra gente, é primordial. Respeito é primordial para a esclerose múltipla e, enfim, tantas outras doenças autoimunes, crônicas. É importantíssimo. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que você pudesse acender, talvez, uma luz, trazer um caminho, porque, como nós ouvimos, ok, é uma doença que você lida com ela ao longo da vida. Cada paciente cada caso é um caso, né? Cada tratamento ele vai ser individualizado, mas é preciso ressignificar, porque se nós não nos deixarmos abater por aquele diagnóstico, entender aquilo como uma sentença de morte, aí pronto. Aí você realmente está deixando a vida levar e não aproveita aquele momento com a sua família, porque a vida está aí para ser vivida, né? Seja com uma doença, com qualquer notícia, a gente precisa aprender a lidar com aquilo. Agora, como trazer isso então? Então, primeiro de tudo, como a gente ouviu aqui, atividade física, mudar os hábitos de sono, exercício físico e acompanhamento psiquiátrico, psicológico é fundamental. E também acredito que a fé que a pessoa exerça também vai auxiliar e muito, né, doutora, a lidar com a esclerose. Exatamente, Tabata. A fé de que o nosso organismo ele é regenerado deve estar sempre presente nos pensamentos, nas ideias de qualquer pessoa acometida, não só pela esclerose múltipla, mas por qualquer enfermidade. Então, saber
que existe sim a possibilidade de ter uma vida com qualidade, não praticando como muitos infelizmente fazem, o exagero, acreditam bem, já que eu estou nesta situação, dane-se o mundo. Não, vamos valorizar a vida, vamos valorizar cada segundo e entender que são experiências, e essas experiências, elas nos tornam mais fortes, mais capacitados para poder suprir as nossas necessidades emocionais, entender a finalidade, a realidade da nossa vida. Então, não é somente entregar nas mãos dos médicos, porque nós também temos obrigatoriamente uma parcela muito grande na nossa recuperação. Então, se os profissionais eles têm 50%, nós obrigatoriamente devemos contribuir com outros 50%, que é justamente como você falou, a fé, essa questão da autoestima estar sempre elevada e entender que o apoio que está recebendo está sendo com muito sacrifício, porque assim como ele está sofrendo, todos em torno também estão sofrendo. Então é valorizar a vida e a vida de quem está ao redor, se esforçando por ele. Com certeza. Olha, eu quero agradecer muito a participação com o especialista em neuropsicologia, psicanalista e PhD em neurociência aplicada, Dr. Jorge Guedes. Doutor, muitíssimo obrigada. Se quiser passar para a gente o seu Instagram, para quem está nos ouvindo, já começar a te seguir, então? Sim, @psiquesemudo_quântica. Estou às ordens para qualquer esclarecimento e estou profundamente honrado em ter participado nesse programa maravilhoso. Muito obrigada, doutora. Obrigado, a gente doutor. fica muito feliz, viu? Eu vou repetir, @psiquesemudo_quântica, @psique_quântica. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Um ótimo trabalho, boa semana, viu? Obrigado, igualmente. Muito obrigada. 10h45. Você vê, né, como é importante todos os assuntos que a gente traz aqui, porque de alguma forma todo mundo tem uma dúvida. Sim, tá. É um assunto delicado e que muitas pessoas, você vê que assim que a gente abriu o programa, muitas pessoas se identificando, porque ou passa, né, vive pela a situação, ou conhece alguém, né, próximo, lida com alguém próximo e que às vezes não sabe como agir. É importante também ressaltar aqui que, como o doutor disse, todos os sintomas que ele trouxe aqui, e eu comecei a sentir um formigamento agora, pronto. Tô com esclerose, calma. Eu tô com uma visão embaçada, calma. Sem desespero, ele disse o seguinte: se esses sintomas você está sentindo por mais... Deu 24 horas, você continua sentindo... Procura um médico, um especialista. Aí sim você pode suspeitar. Se é um sintoma ou outro que você sentiu ali no momento, já passou, calma, não é para tanto. Mas quer se precaver de toda forma, é importantíssimo sempre buscar um médico. Lembrando aqui, não confia no Dr. Google, viu, gente? É importante porque se você colocar um sintoma lá, vão aparecer inúmeras doenças e enfermidades. E aí a gente começa a ficar desesperado e achando doença onde não tem. Então, tem algum sintoma que você está suspeitando? Procura um clínico geral e aí ele vai poder te indicar o melhor especialista mais adequado para o seu caso. E tem uma frase que eu separei aqui, Tabata, para resumir aqui o nosso programa de hoje, que diz assim: agosto laranja é mês de informação e conscientização. Esclerose múltipla não é sinônimo de incapacidade, nós falamos sobre isso. Informação, diagnóstico precoce, tratamento adequado e apoio emocional podem sim transformar a história de quem convive com a doença para que ela possa se reinventar. Informação de qualidade, né? Isso tira o medo do inseto, porque aí a gente fica abastecido e consegue fazer boas escolhas. E a boa escolha começa hoje, fazendo o quê? No seu prato, com a escolha da sua refeição, dormindo bem, fazendo a higiene do sono, tira o celular do quarto, não durma com a TV ligada, durma bem.
bastante, com pelo menos 7 horas de sono por noite, tomando muita água, pelo menos 2 litros de água por dia. Enfim, exercício físico para a gente poder reduzir os riscos de doenças. Eu quero agradecer demais pela sua participação, pela sua companhia nessa manhã, reforçando que às 9 horas da manhã a gente tem um encontro marcado aqui no Relógio Rádio TV. Eu, Tabata Porte e Breno César. Temos aniversariantes? Temos! Cadê? Opa! Antes de encerrar, né? Então bora lá. Bora! Cadê? A gente tem uma mensagem no WhatsApp. Hilda. A Hilda mandou aqui. Bom dia, paz do Senhor. Aqui pela primeira vez falando. Me chamo Hilda. Quero parabenizar minha filha. Ela completou, foi ontem, aniversário, né? A Adriele Evelyn. Adriele completou 11 aninhos, mas hoje estou enviando a mensagem parabenizando a minha filhota. Deus continue abençoando a vida dela em nome de Jesus. Parabéns, Adriele. Parabéns pra mamãe boa. Também, né? Porque a gente se enche de orgulho, fica feliz. E parabéns também pra quem? Pro nosso estagiário do jornalismo, Gabriel Santos, o nosso menino do esporte, que está toda semana aqui trazendo os destaques do esporte. Temos também a produtora Tainá, produtora do nosso programa. Por isso que tava aquela cantoria logo cedo, né? Tá um ritmo de festa hoje aqui na Rede TV. E parabéns a todo mundo que participou com a gente. Você que faz aniversário nessa semana também pode participar conosco no WhatsApp, pedindo aqui parabéns ao vivo. Enfim, amanhã, Robinho também, Robson Mota, parabéns pra ele, nosso supervisor técnico. Parabéns, muitos anos de vida a todo mundo. Bom, gente, sem mais delongas, amanhã, 9 horas em ponto, a gente tem um encontro marcado aqui no Relógio Rádio TV. Uma excelente terça-feira pra você e até amanhã. Encontro marcado, até lá.